Peça para que o Espírito Santo fale com você, para que Ele abra os olhos do seu entendimento, para que Ele te leve a uma dimensão de fé, para que você possa entender, ouvir e receber de todo o seu coração as palavras dEle. Oh, Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus Cristo, quero te agradecer pelo seu amor e pela sua graça, Senhor. Peço que por meio do teu Espírito, Senhor, venha ministrar ao nosso coração, Senhor Jesus. A gente venha compreender a sua vontade e estar sensível, Senhor, à sua palavra. O nosso coração venha receber, Senhor, as tuas doces palavras, Pai. A gente venha entender a sua vontade, os desejos do seu coração e os seus pensamentos, Pai. Que o Senhor possa fortalecer a nossa fé e abrir o nosso entendimento, Senhor. Que a gente possa compreender, receber e viver ainda mais na tua doce e preciosa vontade, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelo seu amor e pela sua graça. Peço que o Senhor seja o nosso professor, o nosso guia. Que o Senhor estabeleça a sua graça e a sua presença sobre nós, Senhor. Que a gente não volte para nossas casas, para as nossas famílias, com o mesmo olhar, Senhor Jesus, que entramos. Mas que a gente venha ver segundo os seus olhos e falar segundo as suas palavras, Pai. Que a gente venha se abrir para compreender, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Peço que o Senhor nos guie e que o Senhor fale ao nosso coração e ao nosso entendimento, Senhor. Peço que a tua presença possa exalar em nosso ser, Senhor. Em nome de Jesus. Livro de Ezequiel. Mas a gente em Ezequiel vai em 2 Coríntios. A gente vai em Ezequiel. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Tá, isso consigo colocar aí? 2 Coríntios 5, 18. Palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração muito forte sobre Ezequiel. Mas a gente vai em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Vou ler aqui, ó. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos entregou, nos ortogou o ministério da reconciliação. O verso 19. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo e não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Eu vou ler de novo o 18 e o 19. Tudo isso, todo o amor, a graça, a bondade e a própria salvação e reconciliação e perdão dos pecados provém de Deus. A palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração é reconciliação. Na verdade foi restituição, mas reconciliação e restituição têm o mesmo sentido, são sinônimos. Amém? No verso 18 ele diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou, quer dizer, que nos restaurou a nossa comunhão com Ele mesmo, consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos entregou, nos ortogou o ministério da reconciliação. Então Ele nos reconciliou com Ele e nos entregou a graça de levar as pessoas também à amizade com Ele. Amém? Glória a Deus. Versículo 19. Pois Deus, eu amo esse versículo, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, e não levando em conta as transgressões dos seres humanos, os pecados, né? Deus estava em Cristo. No momento em que Jesus veio à terra, a Bíblia fala que Jesus tinha a natureza humana e a natureza divina. Quer dizer, Deus envia Cristo para que eu e você pudesse de novo ter comunhão com Ele, para que a comunhão com Deus voltasse como era no início, como era na origem, no jardim. Amém? Glória a Deus. Ó, pois Deus estava em Cristo reconciliando, restaurando consigo mesmo o mundo e não levando em conta as transgressões dos seres humanos. Ele quer dizer, ele nos restaura, e no final ele disse: e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Jesus, quando ele vem na terra, ele nos reconcilia com Deus por meio da sua morte na cruz. Depois ele nos dá o Espírito Santo, e antes de subir ele diz assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações, né? E ele nos dá a missão de levar as pessoas a mensagem de que por meio de Jesus agora todo o ser humano pode ter comunhão com Deus. Glória a Deus. E todo ser humano pode ter o Espírito Santo. Amém? E as promessas, a gente vai ler Ezequiel porque
fala exatamente sobre a restauração. Vocês vão entender, amém? Glória a Deus. Vamos lá em Ezequiel, estou empolgado. Ezequiel 37, versículo 1, vamos começar do 1. Ezequiel 37, verso 1. Ezequiel 37, 1. Glória a Deus, amém? Ó, o Evangelho, o que é a mensagem da Bíblia? O que tem na Bíblia? O que contém? Qual que é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho, ela é restauração, ela é reconciliação, amém? Entre Deus e a humanidade. E o meio pela qual Deus usa para restaurar o homem de volta à comunhão consigo é o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Primeiro Deus veio no Antigo Testamento por meio da lei dos profetas, depois ele envia seu Filho. E a última dispensação, o último estágio que a gente está hoje é a dispensação do Espírito Santo. Glória a Deus. Ó, Jesus não está aqui fisicamente, mas o Espírito Santo está. O Espírito Santo está. Amém? Glória a Deus. Bem simples. Estou empolgado com essa palavra. Embora eu acredite que vocês tenham ouvido, já ouviram ela, mas creio que o Espírito Santo vai nos dar coisas novas. Amém? Ezequiel 37, versículo 1. A profecia do vale dos ossos secos. A mão do Senhor, ou a mão de Yahvé. Quando vocês verem essa palavra, ó, o W-H-E-I-E é Yud Rei Vav Rei no alfabeto hebraico, amém? Quer dizer Senhor ou Yahvé, né? É o nome impronunciável de Deus, o tetragrama. Mas é Senhor, amém? Glória a Deus, bem simples. A mão do Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até um meio de uma terra onde estava coberto de ossos. Então estava lá Ezequiel, o profeta Ezequiel, de repente vem sobre ele o Espírito Santo, e o Espírito Santo leva ele até uma visão, amém? Desse instante para cá, tudo que a gente vai ler é uma visão que Deus deu ao profeta Ezequiel. Glória a Deus, amém? Versículo 2, ó. E em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então Deus dá uma visão para ele, onde tem muitos ossos, um monte de ossos, uma espécie de cemitério a céu aberto. Ele está vendo aquilo, não entende nada. O versículo 3. Então ele me indagou. Deus fez uma pergunta para Ezequiel. Ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Deus mostra para ele aquilo, e dentro da visão Deus dá uma pergunta. O filho do homem. Filho do homem é a maneira com que Deus lhe falou com ele ali. Você acredita que esses ossos, que isso que você está vendo, esses ossos podem ter vida outra vez? Deus faz essa pergunta para ele. E Ezequiel é muito sábio na resposta, ó. E eu respondi, ó Senhor soberano, só tu sabes. Quer dizer, ele foi sincero, amém? Glória a Deus. O primeiro passo que Deus pergunta aqui para Ezequiel é sobre a fé. Você crê que isso pode acontecer? Lembra que quando Jesus ia curar alguém, diversas vezes na Bíblia você vai ver assim, você crê que eu posso fazer? Ou o que tu queres que eu te faça? E aí Jesus sempre fazia segundo a palavra, segundo aquilo que a pessoa pedia, amém? Glória a Deus. Por exemplo, a pessoa estava cega ali, Jesus perguntava, o que queres que eu te faça? É meio óbvio, mas por quê? Porque quando a pessoa declarava assim, Senhor, eu quero ver, ela estava declarando que ela cria que Deus tinha o poder de fazer aquilo que ela queria, amém? Por isso que Deus faz essa pergunta para ele. Filho do homem, você crê, você acredita que esses ossos podem voltar a viver? Ele fala, Senhor, eu não sei, só o Senhor sabe. Glória a Deus. Versículo 4. E ele me disse, quero que vocês prestem atenção aqui, igreja, ó. E ele me, quem disse para Ezequiel? Presta atenção, quem disse para Ezequiel? Deus, amém? Glória a Deus. Fala assim, Deus disse uma palavra, fala assim, uma palavra para Ezequiel, vocês vão entender. E ele me disse, profetiza, pois sobre esses ossos, e ordena-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então Deus dá duas palavras. Primeiro ele diz, Ezequiel, profetiza, e depois ele diz o que Ezequiel deveria falar, amém? Ó. E ele me disse, profetiza, pois sobre esses ossos, e ordena-lhes. Aí ele dá a palavra que Ezequiel deveria falar, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O verso 5 ele continua, e assim declara o Senhor, o eterno, soberano Deus,
a esses ossos: farei entrar fôlego da vida e revivereis. Lembra da reconciliação, da restauração? Ou na Bíblia de vocês está escrito: e tornarão a ter vida. Glória a Deus, amém? Quero que vocês prestem atenção. Então Deus falou assim: Ezequiel, você está vendo esses ossos? Ele falou: tô. Você crê que pode voltar à vida? Ele disse: Senhor, não sei, o Senhor sabe. Quero que você diz a esses ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Calma aí que vocês vão entender. Versículo 6. Eis que, e Deus começa a falar, para Ezequiel falar o que Deus ia fazer. E eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Olha essa palavra, igreja. Então profetizei conforme me for ordenado. Quer dizer, assim como o Senhor falou para ele, ele ele falou. Amém? Enquanto eu pregava é profetizar. Enquanto eu falava a palavra de Deus, no instante que ele estava falando, ouve-se no vale um barulho estranho, um som de chocalhos, e os ossos se ajuntaram com seus ossos. Quer dizer, enquanto ele falava aquilo que Deus falou para ele falar, o que Deus falou acontecer. Vocês estão entendendo? Muitas pessoas, por que elas não conseguem, vamos dizer assim, viver a vontade de Deus na vida dela? Eu quero ser bem claro aqui para que vocês compreendam. Porque elas não têm a palavra de Deus como base. Por que os ossos, aconteceu aqui dos ossos se mexer no instante que ele falava? A palavra era do Ezequiel? Sim ou não? Sim ou não? A palavra era de o Ezequiel sofá? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? O desejo de Deus é que a vontade dele, que a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, se manifeste na sua vida, na nossa vida. Vou falar assim, muitos cristãos muitas vezes falam as coisas da boca para fora. Amém? Ou faz, isso aqui é importante, igreja, ou faz pedidos para Deus, ou profetiza as coisas, né? Sem o alicerce, sem ter a palavra de Deus. Vou dar um exemplo para você. Se eu falar algo que Deus não falou, aquilo vai acontecer? Por mais que eu tenha fé. Eu posso falar algo aqui com muita fé. Eu creio que essa cadeira vai levitar agora. Eu posso colocar toda a minha fé nisso. Se Deus não falou aquilo, não vai acontecer? Por que aconteceu aqui o que Deus falou, o que Ezequiel falou? Porque era Deus falando. Vocês entendem? Quando Deus dá uma palavra específica e você crê, e você pronuncia, que é o famoso profetizar, né? As pessoas pensam que profetizar é acertar o futuro. Igreja, profetizar não é acertar o futuro. Profetizar é falar o que Deus está falando. E o que Deus fala, por quê? Eu vou ser bem rápido nisso, mas vou explicar para vocês. Toda vez que Deus vai criar alguma coisa, Deus não pega um martelo e o prego que nem a gente. Ele fala. A Bíblia diz que todas as coisas vieram a existir por meio da palavra de... Então, quando Deus quer que uma coisa aconteça, por exemplo, não tem nada aqui, Deus quer que apareça aqui um animal, um exemplo, um gato. Deus fala que haja o gato e aparece. Amém? Esse é o meio pela qual Deus usa para criar as coisas. Glória a Deus. Você viu, o profeta Ezequiel bem sabia disso. Por isso que ele diz assim: ossos secos ouçam, segundo a palavra do Senhor. Amém? Então você que tem o Espírito Santo, você que já entendeu que Deus reconciliou você na cruz por meio de Cristo, você precisa da paz. A palavra é o instrumento que Deus vai usar para que a vontade dele comece a se manifestar na sua vida. Vocês entendem? Glória a Deus. A palavra é o instrumento que Deus vai usar para que você compreenda e para que aquilo que ele diz ao seu respeito, igreja, tenha a vontade de Deus e tenha a vontade de Deus específica para a sua vida. O versículo em Jeremias, se eu não me engano, que diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal e não de guerra, para lhe dar um fim que você deseja, ou um fim de esperança. Amém? Então pensa assim: Deus tem pensamentos bons ao nosso respeito. E a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus é diferente da palavra do ser humano. Embora a palavra do ser humano tenha poder, sim ou não? Quando um policial está ali na blitz, vem um carro e ele fala para, ele tem autoridade, sim ou não? Se a pessoa não parar, ele vai usar da força, no caso seria a arma. Mas a palavra de Deus, ela é diferente da palavra do ser humano. Ela tem poder. Pensa assim, uma energia. Quando Deus fala, vai a palavra dele e a energia, que não, na verdade não é energia, né? É o poder do Espírito Santo, energia, para trazer à existência aquilo que Deus falou. Vocês estão entendendo?
Glória a Deus. Bem simples. Então a palavra de Deus, ela que libera o sobrenatural. Ela que faz as coisas que não existem passar a existir na minha e na sua vida. Vocês estão entendendo? Foi basicamente o que ele perguntou para Ezequiel. Ezequiel, você está vendo esses ossos? Estou, Senhor. Você crê que eles podem levantar? Ezequiel fala, quer dizer, Ezequiel pensa consigo mesmo, quer dizer, bom, Senhor, eu não sei, o Senhor sabe. E Deus fala, Ezequiel, fala para esses ossos. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Vamos continuar. Versículo 8. Atentei para o que estava acontecendo e notei. Você vê, ele está falando, igreja, antes da gente ler o 8. E falar a palavra de Deus é quando os seus olhos não estão vendo. Viver pela fé é viver pelo que os olhos não podem ver. Ó, antes de Ezequiel falar, ele não estava vendo, só os ossos ali parados. Mas ele profetizou o quê? Muitas pessoas falam assim, não, eu vou profetizar e isso vai dar certo. E muitas vezes as pessoas são frustradas, não dá. Ela fala aquilo e aquilo não acontece. Ela fica, pô Deus, por quê? A profecia só funciona, só é real, só é viva quando é a palavra de, quando o que sustenta ela é a palavra de. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se chega uma pessoa doente aqui, para eu orar para ela ser curada, porque eu sei que ela vai ser curada, eu tenho certeza que ela vai ser curada, ou fé, né, por assim dizer, convicção, porque a palavra de Deus diz, Jesus disse, ide, curai os enfermos, expulsai os demônios e ressuscitai os mortos. Então Deus disse. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. No mundo tem aquele ditado, né? Não sei se aquele que falou garante, sim ou não. Vocês estão entendendo? Então Deus pegou a palavra dele e colocou nos lábios de Ezequiel e disse, Ezequiel, fala. Ó, atentai para o que estava acontecendo. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida pele os cobria, e todavia era um corpo sem espírito, não havia fôlego de vida. Então Ezequiel falou até uma parte, e até onde ele falou ali, os ossos estavam ali, mortos, sem vida, de repente começou a se mexer. É o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha naquela parte invisível do ser humano, no coração, na mente, na alma, nos pensamentos. Glória a Deus. Então quando uma palavra, vou dar um exemplo para vocês, quer ver que eu vou falar para vocês, vocês vão se identificar? Sabe quando você estava todo empolgado? Por exemplo, eu estou empolgado, vou comprar esse carro, nossa, é o carro que eu queria e tal, estou empolgado, é isso que eu quero. E aí vem uma pessoa, assim, ou você compartilha com uma pessoa, e de repente uma pessoa fala uma palavra ao contrária. O que acontece dentro de você? Fisicamente você pode até estar ali, mas dentro de você o que acontece? No seu invisível, no seu mundo interior, o que acontece? Você fica desanimado, parece que aquilo rouba a sua fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Vocês estão entendendo? Então se você não tem fé o suficiente para crer naquilo que Deus falou para a sua vida que vai acontecer, a única coisa que você precisa fazer é ouvir a palavra, porque a sua fé vai crer. Vocês estão entendendo? Assim como o ruim acontece, o bom também acontece. Quanto mais você ouve e crê na palavra de Deus, mais você vai vivendo o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Vocês estão entendendo que é muito simples? Isso que eu estou falando para vocês, eu estou explicando de forma simples. Então o Espírito Santo é o reino invisível, é o reino espiritual. A pessoa falou aquela palavra, seu sonho ali que você queria comprar o carro. A pessoa não faz noção, não tem ideia do efeito que aquilo causou no seu coração, mas você vai embora triste. E aí quando você volta a pensar no carro, os seus pensamentos sobre o carro já é de desânimo, pô, será que eu vou conseguir? Pô. Vocês estão entendendo? Igreja, o mundo, ele é governado por meio de palavras. Vocês estão entendendo? Pegue a palavra de Deus e comece a colocar ela nos seus lábios, no seu coração, na sua vida, e você vai ver o bem de Deus acontecer com você. Glória a Deus. Amém? Vamos lá. Versículo 9. Então o Eterno me ordenou. Ó, ele profetizou até certa parte. Ele disse, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. E os ossos começaram a se juntar e criou corpo. Quer dizer, é como se fosse o Adão ali, o boneco. Tinha um corpo ali, mas não tinha vida. Glória a Deus. Versículo 9. Então o Eterno me ordenou. De novo Deus dá outro comando para que ele faça. Profetiza agora ao Espírito. E aí Deus dá outra palavra para ele. Profetiza, ó filho do homem, e convoca o Rua. O que é o Rua? Rua significa espírito em hebraico, ou alento, sopro. Esse respiro que mantém você vivo.
Sabe quando a pessoa vai para o hospital e para de respirar? Logo ela morre. Porque o que sustenta a vida não é o corpo, mas é a parte invisível, é o imaterial, é o espírito. Tudo que é espírito é envio. Deus é esse? Deus está aqui agora, vocês estão vendo Deus? Não, porque Ele é esse espírito. Mas quando Deus começa a se manifestar no mundo físico, você começa a perceber. É que nem um vento do ventilador. Você não vê o vento, mas quando o vento começa a tocar você, começa a sacudir você, você começa a perceber. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo não, né? Isso é real. Quando Deus quer fazer alguma coisa na sua vida, Deus começa a falar. Ele te faz sentir que está presente, e depois Ele começa a falar, porque Ele é Espírito. Lembra que Jesus disse assim, ó, se você estiver em mim, quer dizer, a receber eu, o Espírito Santo, e as minhas palavras estiver em, pedireis o que e assim você será. Se você conhece a palavra de Deus, se você guarda a palavra de Deus, logo você vai conhecer a vontade de, então você vai pedir segundo a vontade de, para a sua vida, e aí as coisas vão acontecer. Vocês estão entendendo? É muito simples, igreja. Quando Deus quer abençoar uma pessoa, Ele não dá nada para ela, Ele fala uma pá. Lembra o que Ele disse para Abraão? Abraão, se tu uma bênção, eu vou fazer de ti uma grande nação. Deus deu pá, que é o que a gente conhece como promessas. Amém? Glória a Deus. Bem simples. Então toda vez que Deus quer mudar você de um estágio para o outro, ou que Deus quer fazer algo novo na sua vida, Deus vai te dar palavras de coisas que você não está nem pensando ser possível naquela circunstância que você se encontra no momento. E quando você pega a sua fé e deposita nas pá, aquilo que Deus falou acontece de maneira sobrenatural. É o que a gente está vendo aqui, ó. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca o Rua, chama o Espírito, o sopro da vida, dizendo. E ele diz para Ezequiel o que Ezequiel deveria dizer sobre aquele problema, sobre aquelas circunstâncias. Assim diz o Senhor Deus: ó Espírito, vem dos quatro ventos, ou vem dos quatro cantos, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então Ezequiel declara pá. Ezequiel começa a chamar vida sobre o que estava morto. Mas ele estava vendo vida? Ele estava vendo vida com os olhos naturais ali? Não. É aqui que está o segredo. É aqui que não vou dizer segredo, mas é aqui que está a coisa. A Bíblia fala que nós, os justificados por meio de Cristo, a gente vive pela fé. Em Provérbios 18, se eu não me engano, diz assim, o versículo, eu não me lembro de cabeça, está 18, só não me lembrar o versículo. Mas a palavra diz assim, ó, o poder da morte e da vida está na língua, na palavra, na boca. Você pode perceber, você vai viver, ou você tem vivido na sua vida até hoje, o que você tem falado. E muitas vezes, você deixa de viver o que Deus tem, ou muitas coisas que você colocou no seu coração, porque você dá o ouvido. Vocês estão entendendo? Então a palavra e o ouvir é muito importante. Muito, muito, muito. Vou mostrar para vocês que é tão importante. Por que você acha que havia espíritos malignos que impediam a audição e a fala das pessoas? Vocês estão entendendo? Lembra quando Jesus ia curar? Sempre a pessoa surda, muda. E Jesus sempre falava assim, ó: espírito surdo, sai dele. Espírito mudo, sai dele. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Bem simples. Então a palavra de Deus dentro do meio do seu coração, ela transforma o nosso interior. A gente não fica vendo ou tentando ser convencido pelas pessoas da presença de Deus. A gente sabe no nosso coração, o Espírito testifica com o nosso espírito o que Deus está fazendo, falando. Fazendo e falando para Deus é o sinônimo da mesma coisa. Amém? Vocês estão entendendo? O desejo de Deus, tem uns salmos que diz isso. O desejo de Deus é que Ele possa guiar a sua vida. Não tomar o seu livre-arbítrio e decidir por você, mas que Ele possa guiar a sua vida. Deus só pode guiar a sua vida no instante que você dá a Ele o controle, que você dá a Ele, vamos dizer assim, voluntariamente esse espaço. Vocês estão entendendo? Deus nunca vai bater o pé na porta e falar: agora vem que é do meu jeito. Deus não faz isso. Amém? Essa não é a natureza de Deus, porque Deus é amor, e a principal característica do amor é o respeito. Glória a Deus. Bem simples isso. Ó, versículo 10. Fiz como me fora ordenado, profetizei.
fiz como me for ordenado, profetizei. Vou explicar essa parte para vocês aqui. A Bíblia fala em 2 Pedro, 1 ou 2 Pedro, se eu não me engano, que nenhuma profecia ela é gerada do próprio homem. Sabe, por que muitos irmãos, estou falando de irmãos cristãos, pessoas que têm o Espírito Santo, ele começa a profetizar assim sobre a vida dele? É uma coisa boa, sim ou não? É. Mas por que a pessoa se frustra e não acontece? Porque fiz como me fora ordenado. Lembra que Jesus falou? Eu não falo nada. Tudo que eu falo é as palavras que o Pai me deu. E eu não faço nada de mim mesmo. Tudo que eu faço não sou eu, mas é o Pai que está em mim. Vocês estão entendendo? Vocês compreendem isso? O segredo não é o que você está falando ou o que você está ouvindo, mas é da onde que vem a fonte do que você está ouvindo. Aonde que vem a fonte? A fonte do que você tem alimentado a sua alma. Eu canso de falar isso para vocês. Eu não me canso de falar isso para vocês. Assim como o seu corpo físico precisa de arroz, feijão, mistura, água para estar vivo, a sua alma também se alimenta. O alimento da sua alma é a pá, seja a palavra de Deus ou seja a palavra de qualquer outra pessoa. Vocês estão entendendo? Porque tem muitos cristãos que falam: pô, eu estou fraco, eu não consigo ir para a igreja. Você não está fraco, você está desnutrido espiritualmente falando, porque você está se alimentando de tudo desse mundo e você não para um instante para ouvir a palavra de... Por isso você fica mal emocionalmente, mentalmente, fica depressivo, vamos dizer assim, com pensamentos negativos, porque está ouvindo mais a palavra dos homens do que a palavra de... Glória a Deus. Vamos ler o versículo 10. Fiz como me for ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército, um grande exército. Amém? Então, aquela visão que Ezequiel teve, à medida que Ezequiel ia falando, a palavra de Deus ia se manifestando. No próximo versículo que a gente vai ler agora, no versículo 11, Deus explica para Ezequiel aquela visão, o que significava aquilo. Amém? E essa explicação de Deus para Ezequiel é profética. Igor, o que é profética? Profética é quando Deus fala uma coisa que ela, eu vou tentar explicar isso para vocês, que ela está no tempo eterno, que ela tanto vai acontecer aqui no físico, como ela vai acontecer lá na frente. Amém? Ela está nos dois planos. Glória a Deus. Então eu explico isso para vocês com calma. Versículo 11, Então o Eterno me revelou ao Filho do Homem, eis que esses ossos representam... Deus começa a explicar para ele o que ele viu espiritualmente. Está vendo? Tem pessoas que pensam que ter fé é ignorância. Não, eu tenho fé. Sabe, fé não é ignorância. A Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então a fé verdadeira, genuína, ela te traz entendimento, sobriedade, lucidez, consciência. Então o Eterno me revelou, quer dizer, me explicou, me fez entender, ó Filho do Homem, eis que esses ossos representam toda a casa de Israel, representa Israel, porque eles costumam murmurar. Aí Deus repete as palavras que o povo de Israel dizia: nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Versículo 12. Contudo profetiza e prega assim diz o Senhor, o eterno soberano Deus: ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, ou os vossos túmulos, está escrito na Bíblia de vocês, e eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos, e vos conduzirei de volta à terra de Israel. Eu mesmo vou abrir a sepultura de vocês. Eu falei para vocês que a explicação de Deus tinha um sentido profético, algo que Deus estava falando ali para Israel, mas que representava hoje para nós também. Vocês vão entender, amém? Versículo 13. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte e vos fizer sair, compreendereis que eu sou Yahvé, o Senhor Deus, ó povo meu. Verso 14. E derramarei dentro de cada um de vocês o meu espírito, e vivereis, e eu os estabelecerei na sua própria terra. Então reconhecereis que eu, Yahvé, o Senhor, prometi e cumpri, quanto disse essa palavra. Então Deus explica para ele que Deus ia restaurar, assim como ele viu nos ossos secos, aquele povo ressuscitando, aqueles ossos mortos vindo à vida. Deus disse que tiraria o povo de Israel debaixo do jugo da Babilônia, que era o contexto dessa palavra. Só que essa palavra também é para mim e para você hoje. Glória a Deus. Hoje
talvez mais um para o futuro, mais para frente. Abre em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses 4. Versículo 13. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. 1 Tessalonicenses 4, 13. Ó. Lembra que Deus prometeu assim, Ezequiel, o povo está falando que está sem esperança, que eu abandonei eles. Isso é uma murmuração do povo. Mas essa visão que eu te dei representa que eu vou, assim como você viu os espíritos, os ossos voltando à vida e o espírito entrando no corpo deles, eu também vou restituir, vou restaurar Israel. Amém? Glória a Deus. Versículo 13. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem. Os que já dormem aqui está falando os que já faleceram. No entanto, para que não vos entristeceis, como os que não possuem, como os que não têm a esperança. Versículo 14. Porquanto, se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, da mesma forma devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Versículo 15. E afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Versículo 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vocês compreendem a palavra de Deus? Deus disse uma coisa para Ezequiel alguns milênios atrás, e a mesma palavra a gente acabou de ler aqui de maneira diferente. Vocês viram o poder da palavra de Deus? Como assim? Não entendi. Ele disse para Israel que ia tirar Israel do estado de morte deles, que ia mudar a circunstância de Israel. Essa palavra que você está lendo aqui está falando para que eu e você que tem Jesus Cristo não precisa ter medo, e que a gente não seja ignorante, não nos falte o entendimento do que vai acontecer com nós que estamos vivos na volta de Jesus e com aqueles que já dormem, com aqueles que já morreram. Vocês compreendem? Vocês entendem isso? Isso é uma palavra profética. É algo que fez sentido, faz sentido e ainda vai fazer. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Amém? Ó, versículo 16. Essa palavra que vocês estão ouvindo está falando a respeito de nós. Versículo 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer, aquele avô, avó, uma pessoa que você conhece que morreu em Jesus Cristo, quando Jesus se revelado nos céus, essas pessoas se levantarão dos túmulos, as covas. Vocês estão entendendo? A mesma coisa que Ezequiel viu, o espírito voltando, o corpo ressuscitando, voltando à vida. Lembra de Jesus? Jesus morre, e ao terceiro dia, o que acontece? O Espírito Santo. O Espírito Santo traz a vida ao corpo mortal dele. Ele restitui os ossos de Jesus, a carne, deixa somente a palma das mãos furadas e o lado aqui, para que sirva de testemunho, para que as pessoas saibam que ele é de fato quem ele é. E o Espírito volta de novo dentro dele, e ele volta a viver. Lá quando a gente leu Ezequiel, ele diz assim: eu vou colocar vocês na terra que eu vos tenho prometido, e vocês viverão lá para sempre. Qual que é a promessa que está em Apocalipse? Que Deus tem um lugar preparado para nós eternamente. Vocês estão entendendo? Deus é capaz de restituir, de restaurar qualquer situação. Qualquer situação que você esteja vivendo, Deus é capaz de restaurar, de restituir. Vocês estão entendendo? Seja familiar, seja sentimental, seja emocional, psicológica, espiritual, seja no casamento, qualquer forma, financeira, não importa a situação que você esteja vivendo, Deus é capaz de restituir. O que é restituir? É pegar o que está quebrado e consertar. Vocês estão entendendo?
Só que o gostoso de Deus é que Ele não só conserta, é que Ele faz tudo novo. Quando você lê a palavra, você vai ver que Deus fala assim, eis que as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Sabe, igreja, Deus Ele consegue pegar algo que é muito ruim, vamos dizer assim, uma catástrofe, uma desgraça, e tirar dali algo muito bom. Vocês estão entendendo? Esse é o poder do meu e do seu Deus. É algo que é sobrenatural, literalmente sobrenatural. Igor, mas como é que eu faço para viver? É muito simples. Tudo que você precisa é crer na palavra. Tem pessoas que você pergunta para ela, você crê em Deus? Ela fala, não, eu creio em Deus, Deus está aqui no meu coração. Aí você pergunta assim para ela, você crê na palavra de Deus? Ah, eu acho que a Bíblia... Não, igreja. A palavra de Deus e Deus são um só. E no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Vocês estão entendendo? A palavra de Deus e Deus é um. Quando você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo falando no seu coração, Igor, eu estou com uma circunstância aqui na minha vida e eu preciso tomar uma decisão, preciso fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu estou com tanta dificuldade aqui que eu não consigo ouvir Deus. É muito simples. O que você precisa fazer? Pegar a palavra. Deus fala comigo, sabe, dentro dessa situação. Não vai dar para ir muito fundo hoje com vocês, mas eu já preguei sobre isso. Quando você está vivendo uma circunstância específica e você pede para Deus, Deus te dá uma palavra específica. Vocês entendem? E tudo que Deus fala, igreja, tudo que é Deus falando, sempre está escrito na palavra. Talvez não com aquelas mesmas palavras, mas o assunto está ali dentro. Vocês entendem? Isso se chama palavra rema. Vou dar um exemplo. A pessoa está doente, e aí eu estou aqui pregando para vocês. De repente o Espírito Santo, filho, fala para todo mundo se colocar de pé, que tem uma pessoa que está doente aqui, eu quero curar ela agora. Aquilo é uma palavra rema. É uma palavra Eu não sei a necessidade que a pessoa entrou aqui, mas o Espírito Santo que está aqui, Ele sabe. E às vezes a pessoa está lá na casa dela orando, Deus, eu quero ser curado, me cura, hoje eu vou para o culto, eu vou ser curado. Deus fala, filho, hoje você vai ser curado. Isso é uma palavra rema. Quando você deposita a fé na palavra, Deus chama a sua fé de grande. Teve um homem na Bíblia que Deus elogiou a fé dele, Jesus elogiou a fé dele. O centurião estava com um servo doente na casa dele, e ele disse, Senhor, meu servo está lá doente. Aí Jesus falou, vou lá na sua casa. E olha que ele não era nem israelita, não era nem no povo de Israel. Não, vou lá na sua casa, vamos lá que eu vou orar. Aí ele falou, não, você não precisa ir lá em casa. Diga somente uma palavra, e eu sei que vai acontecer. Vocês estão entendendo? Quando você deposita a sua fé, tem pessoas que ela deposita, já falei isso para vocês, né? Tem pessoas que depositam fé para fazer até coisa errada. Mas quando você pega a sua fé, a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo, Deus deu uma medida de fé para ele. Todo mundo tem fé. Não existe um de nós aqui que não tem fé. A diferença é que aonde você deposita a sua fé. Vocês compreendem? Quando você pega a fé que Deus te deu e você deposita na palavra dele, aquilo que está descrito é o que vai acontecer na sua vida. Vocês entendem? Porque tem muito filho de Deus, pessoa filha de Deus ali que você vê, que ela crê em Deus, mas a vida dela não anda, ou não vai. Outra coisa também, tem muitos filhos de Deus que eles tomam decisões sem consultar a Deus. E aí depois que dá errada a coisa, eles vêm até Deus. Não faz mais sentido você perguntar antes? Não faz mais sentido você ir antes? Senhor, o que eu devo fazer? Que decisão tomar? Vocês estão entendendo? Tinha um homem na Bíblia que não perdia uma batalha. Quem era esse homem? Davi. Por que Davi era um homem que nunca perdia? Porque antes dele ir, mesmo que ele tiver, tem 2 caras ali para nós lutar contra eles. Tem um exército de 300 aqui. Ele não ia fazendo. Ele sempre consultava você. Senhor, eu vou ou eu fico? Toda vez que ele entrava, em qualquer circunstância, ele sempre vem. Por que ele vencia, igreja? Porque primeiro, ele parava para dar ouvido à palavra de... E o que é a fé? A fé na prática é quando você ouve e recebe e você age de acordo com a palavra de... Queriam falar assim, irmãos, se levante agora e venha até aqui à frente. Você que vinha até aqui à frente, você vai estar agindo sobre aquilo que eu falei, é a mesma coisa. Quando você ouve a palavra de Deus e toma decisões, começa a moldar a sua vida, os seus pensamentos, o seu coração, a palavra de Deus, é isso que você vai viver. Igor, o que eu vou viver? O reino de Deus. Igor, o que é o reino de Deus? Já preguei para vocês aqui outra hora. Paz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tá todo mundo com medo, vai morrer, vai matar, a economia vai falir, não sei o quê. E dentro de você, o que te garante não é as notícias, não é a internet, é a palavra de Deus. Sabe, assim como Deus sustentou
o povo do Egito no deserto, tirou o povo do Egito, sustentou eles no deserto, sustentou os hebreus no deserto. É a mesma coisa que Deus quer fazer comigo e com você. Vocês entendem? Como assim, Igor? Não estou falando literalmente, mas da mesma maneira. Deus quer mostrar para mim e para você, a gente não depende das circunstâncias externas. A gente depende literalmente, completamente de Deus. Igor, como que eu faço para viver de fato essa fé em Deus? Por meio da palavra. Sem a palavra de Deus, igreja, você não vai crescer espiritualmente, você não vai amadurecer. Você sempre vai permanecer com aquela medida de fé que Deus te deu. E você não vai ver as coisas acontecerem, você vai se entristecer. Pô, será que Deus é na minha vida? Será que Deus não está comigo? Não, não é isso. A Bíblia fala, meu povo perece porque lhe falta o entendimento. Sabe, quando você é pai ou você é mãe, você sabe com quem confiar em deixar seus filhos, porque você conhece. É a mesma coisa a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos terminar de ler aqui, ó. Versículo 16: pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17, olha esse versículo, igreja. Esse versículo é incrível. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Jesus Cristo para sempre. Versículo 18: consolai-vos, pois, portanto, uns aos outros, com essas palavras. Ó, Deus é tão bondoso com a gente, igreja. Deus é tão bondoso. Sabe, eu vou explicar para vocês aqui depois. Vou dar um exemplo antes de explicar para vocês. É como se Deus estivesse falando assim para você: filho, vai lá e pega as palavras que eu te dei e viva. Assim, filho, eu dei palavras para vocês aqui na terra, palavras de vida, palavras de saúde, palavras de bênçãos, para que vocês vençam o mundo. Mas fique tranquilo, porque no fim de todas as coisas, vocês estarão comigo. Vocês entendem? Vou tentar explicar de forma mais simples. É como se Deus tivesse providenciado e preparado tudo o que você precisa. Está escrito em Pedro isso, para a gente viver piedosamente nessa terra. E Ele nos promete que quando eu e você fechar os olhos, ou na vinda dEle, a gente vai viver eternamente com Ele, em um lugar de paz. Vocês entendem? Para que eu e você vença as circunstâncias aqui, os desafios do hoje, da semana que vai entrar, do mês que vai entrar, tudo que eu e você precisa é da palavra de Deus e da comunhão com o Espírito Santo. Mas mesmo que a gente tenha a palavra de Deus sobre as circunstâncias presentes, a gente tem uma âncora, uma promessa da parte do próprio Deus, que não depende de nós, que é eu e você, que cremos em Jesus, que temos a palavra, vai viver eternamente do lado dele. Vocês entendem? É como se Ele equipasse você para viver nessa terra, mas Ele já te deu a garantia do que está por vir. E o que está por vir, por você estar com Ele, é viver eternamente com Ele. Por isso que Ele diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Os irmãos ficavam tristes quando viam algum irmão falecer e Jesus não ter voltado ainda. Aí a Bíblia diz que o Espírito inspirou Paulo a escrever essas palavras para os irmãos de Tessalonicenses, para que eles se consolassem, para que eles, tem em Romanos também diz assim, filhinhos, não, João que fala filhinhos, né? Romanos diz assim, a leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso de glória que há de ser revelada. O que ele disse? Vocês vão estar vivendo nessa vida, e nessa vida vocês vão vencer e romper pela fé. Mesmo vocês vivendo e rompendo pela fé, tenham a convicção, a certeza, sabe, pode ficar em paz e descansado, porque no fim dessa vida, para você que tem o Espírito Santo, para você que crê em Jesus, o que aguarda você é vida eterna. Vai em Apocalipse para a gente encerrar. Apocalipse, último livro da Bíblia. Igreja, se você tiver um entendimento disso, sabe, fé para vencer o dia a dia, as circunstâncias você vai ter, porque o seu coração, a sua mente vai estar tão cheia daquilo que é eterno. A Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, que as coisas aqui embaixo para você não vai te, sabe, não vai doer tanto quanto dói para uma pessoa que não tem esperança. Por isso que Paulo falou: eu não quero que vocês sejam como aqueles que não têm a esperança. Que esperança é essa? A esperança da eternidade. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Vamos lá em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21. Apocalipse 21, último livro da Bíblia. Ó, versículo 1.
Lembra, ó, pra você ver a profecia como é algo incrível. Deus falou aqui por meio de Ezequiel: Ezequiel, eu vou restaurar o meu povo, dar vida a eles. Qual que é a promessa de Jesus? A promessa de Jesus para mim e para você é vida eterna. Que um dia você vai morrer e assim como ele ressuscitou, a gente vai ressuscitar. A visão dos ossos secos é os ossos vazios, secos, virando o corpo e recebendo o Espírito. Eu e você, quando a gente crê em Jesus, a gente recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo dentro de mim e de você é a garantia, diz em Coríntios, é o selo de que se Jesus rasgar os céus agora, eu e você sobe com ele. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Amém? Tá vendo? A palavra de Deus, ela mesma vai se completando. Igor, mas Deus prometeu que colocaria o povo de Israel numa terra. E nós não é povo de Israel, e que terra é essa? Apocalipse 21. Vou ler aqui, ó. 21, Thaís. Apocalipse 21. Então, vi um novo céu e uma nova, pois o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado, e o mar já não existia mais. Vi também a cidade santa. Lembra que Deus prometeu em Ezequiel: eu vou tirar vocês da escravidão da Babilônia, eu vou colocar vocês, trarei de vocês de volta para a cidade, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Ó, e vi uma forte voz que dizia, uma forte voz que procedia do trono, e declarava, que estou acostumado com a tradução: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e ele será o seu Deus. Põe o próximo, Thaís. Ó, olha esse verso, igreja. O que Deus está falando para mim e para você? Ainda que aqui nessa terra a gente vai ter circunstâncias que não vão estar favoráveis, mas o que eu e você precisa fazer para vencer, para sobressair, é a fé na palavra, é a confiança de que de fato Deus está ali. Sabe, a gente que não está como um povo que vive nesse mundo abandonado, Deus dará. Deus nos deu a fé, nos deu a palavra e ainda nos deu uma esperança eterna. Que esperança é essa? E ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Quer dizer, esse mundo vai passar. E para que eu e você vença esse mundo, a nossa fé precisa estar firmada na palavra de Deus. E a palavra de Deus abre o nosso entendimento para a eternidade, igreja. Vocês entendem? Se sua mente está aberta para a eternidade, você não vai se desesperar com uma circunstância passageira. Vocês entendem? Glória a Deus. Amém? Igor, mas meu Deus, é assim. Conforme você vai meditando na palavra, você vai vivendo o renovo da palavra no seu entendimento, na sua maneira de pensar e consequentemente a sua maneira de viver. Fé. Você vai ter fé, não uma fé da boca para fora, uma fé viva, uma fé que crê e uma fé que vive o que está escrito. Igreja, eu quero que vocês entendam isso. Viver o que está escrito não é só tentar pegar algo e praticar. Quando Deus fala assim: filho, eu dei para vocês o Espírito Santo, e o Espírito Santo produz no seu coração paz, amor, alegria, bondade. Eu dei a vocês o poder para libertar as pessoas que estão oprimidas pelos demônios. Eu dei a vocês uma esperança eterna. Eu dei a vocês o espírito de paz, que produz paz no meio da sua casa, no meio da sua família. Sabe, tem coisas na palavra de Deus que eu e você tem que fazer. Jesus disse o quê? Amarás o Senhor teu sobre todas as, e o teu próximo. Isso é nosso, sim ou não? Mas tem coisas que quando você crê na palavra, só o próprio Deus faz. Eu e você consegue fazer a gente ficar em paz nós mesmos, sim ou não? A gente mesmo consegue produzir paz, sim ou não? Eu e você consegue produzir saúde? Saúde. Não estou falando de ser curado, estou falando de saúde, de não ficar doente. Eu e você consegue? Sim ou não? Não. Eu e você consegue produzir mais amor em nós mesmos? Não. Então quando você crê na palavra de Deus, tem coisas que o próprio Deus vai fazer dentro de você, por meio da palavra dele. Eu e você consegue produzir mais fé em nós mesmos? Não. Mas a palavra de Deus produz mais fé. Vocês estão entendendo? Tem coisas que só a palavra de Deus produz em nós. Sabe, Deus nos reconciliou consigo mesmo, e o desejo de Deus é salvar o mundo inteiro, e que o mundo inteiro vai morar com Ele. Vocês estão entendendo? Eu já estou aqui, eu já estou em Cristo. O que Deus quer de mim? Ouça a palavra e deixa a palavra moldar o seu coração, deixa a palavra transformar o seu entendimento. Glória a Deus, para que vocês vivam aquilo que Ele deixou descrito.
vou dar o último exemplo e encerro. Sabe quando você é jovem? Vou falar de mim assim. E você tem aquele seu amigo da escola que você conhece há tanto tempo. De repente acabou a escola. E seu amigo começou a andar com algumas outras pessoas. Ele começou a... Hoje você vai conversar com ele depois de anos. Ele está completamente diferente do que você conheceu. Um familiar seu. Ele está diferente? Por que ele está diferente? Porque por alguém ele foi moldado. Vocês estão entendendo? Eu e você, igreja, a gente pode escolher se deixar moldar por esse mundo, pelas circunstâncias, pelas palavras das pessoas, pelas situações, pelos ossos secos que a gente está vendo. Ou eu e você pode escolher ser moldado pela palavra de Deus. Vocês estão entendendo? E ter paz, alegria, amor, fé, esperança. Mesmo, sabe, tá todo mundo dizendo que vai morrer, tá desesperado, e você tá em paz. Porque a garantia que você tem não está em você mesmo, está em Deus. Glória a Deus. Vocês compreenderam? Feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos. Eu creio que assim como o Espírito Santo veio na visão de Ezequiel, o Espírito Santo vai vir sobre você agora. Eu creio que você vai sentir a presença de Deus. E a partir de hoje você vai começar a dar mais ouvido à palavra de Deus. Eu creio que hoje Ele vai abrir o seu entendimento para você compreender que o bem que Deus quer fazer em sua vida, fazer em você, na sua família, através de você, vai começar a acontecer primeiro dentro do seu coração. Aquilo que Deus quer fazer através de você, primeiro começa em você. Ai, Espírito Santo, eu oro para que o Senhor sopre sobre cada um de nós aqui. Eu oro para que a sua presença venha e encha cada um dos meus irmãos que estão aqui, Pai. Eu oro para que a sua presença encha cada um de nós, Senhor. Assim como na visão de Ezequiel e assim como em Atos dos Apóstolos, que um barulho do céu e um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa. E todos que estavam ali, reunidos, foram cheios do Espírito. Ah, Espírito Santo, eu oro para que a sua presença venha. Eu oro para o meu irmão e pela minha irmã que esteja passando por uma aflição, por um momento de angústia, de tristeza, Senhor. Eu oro para que a sua presença agora venha sobre ele e sobre ela, Senhor. E que ele possa e ela possa a partir de hoje ouvir as suas palavras. Que ele possa ter o coração, a mente sensível, Senhor, para ouvir a sua palavra. Tu és bem-vindo, Espírito Santo.